dada aí uma barra apoiada num ponto, e essa barra está sujeita à ação de duas forças, uma delas de valor conhecido, que é a força F2, ela tem intensidade de 4.500 newtons, e a outra força é desconhecida, a F1 é a nossa incógnita, tá? Também foi dado que a massa da barra é de 160 quilogramas, portanto, o peso dessa barra, né, esse valor vezes 10, vai ser de 1.600 newtons, tá? O que a gente identifica logo de cara aqui nesse sistema é que o ponto onde a barra está apoiada, que é esse aqui, ele não é o centro geométrico da barra. Portanto, a força-peso não vai ser o efeito dela eliminado pela força da ponta S sobre a barra. Por quê? O peso da barra, né, o enunciado diz que ela é uma barra homogênea, ele está aplicado lá no centro geométrico dela, então ele está aplicado por aqui. Tá? E aí o que a gente precisa agora identificar são as três forças que atuam sobre a barra, sim, tem a normal do objeto sobre a barra aqui, mas como essa força normal é aplicada exatamente no ponto de rotação, ela não vai causar torque, né? Nós precisamos, para fazer o equilíbrio, né, para fazer o cálculo da condição de equilíbrio, conhecer as forças, nós conhecemos duas de três, e as alavancas, os braços de alavanca dessas forças. No caso da força F2, o braço já está aqui, né? Então, F2, o braço dela, D2, é de 3 metros. O peso também, ele é conhecido, porque olha só, a distância da extremidade da barra até o ponto onde o peso é aplicado é metade do comprimento da barra, portanto, 2 metros. Tá? Como essa distância aqui, que é o F1, é de 1 metro, então essa distância aqui também vai ser de 1 metro. Então, o braço de alavanca do peso é de 1 metro e também o braço de alavanca da força F1 é de 1 metro. Tá? Com isso, a gente já pode resolver esse primeiro exercício. Tá? Observem só que nós temos torques anti-horário e torque horário. Quais são as forças que causam torque anti-horário? Só tem uma, F1, né, que tende a fazer o objeto girar nesse sentido. F1, então, tem um braço de alavanca D1, uma intensidade F1, e o ângulo entre a força e o deslocamento é de 90 graus. Então, o torque horário é igual a 1 metro, vezes F1, que é um valor que eu desconheço, vezes 1. Logo, torque anti-horário, 1 vezes F1. E o torque horário? O torque horário, ele é exercido pelas forças P e F2. Tá? Então, nós temos aqui D, braço de alavanca de P, vezes o peso. Também o peso forma um ângulo de 90 graus com a barra, mais braço de alavanca da força 2, vezes a força 2, também sendo de 90 graus aqui. Tá? Então, nesse caso, o torque horário ele vai ser igual a 1 vezes 1.600 mais D2 é igual a 3 vezes 4.500. Logo, o torque horário vai ser igual a 15.100 newtons vezes metro. Tá? E para que o equilíbrio, né, para que esse objeto permaneça em equilíbrio? Assim, a condição que nós temos que impor
é de que a soma dos torques seja igual a zero. Tá? Nesse caso, então, quando eu digo que torque anti-horário tem que ser igual ao torque horário para que o objeto permaneça em equilíbrio, nós temos então que F1 é igual a 15.100. Ou ainda, força F1 igual a, aproximadamente, não é igual mesmo, a 15,1 quilonewtons. Tá? Então, é o valor da força F1 que pode, né, que vai manter aí esse sistema em equilíbrio estático. No exercício número 2, nós temos alguns dados aí que eu vou trazer para cá, né? O exercício, além de fornecer as distâncias aqui embaixo, ele nos diz que as massas conhecidas são M2 igual a 10 quilogramas, M3 igual a 5 quilogramas, massa da barra MB igual a 20 quilogramas, e ele diz ainda que o comprimento da barra, o que não é necessário, mas ele fornece, é igual a 30 metros, o que é pedido, o valor de M1. Tá? Então, esses são os dados aí do exercício. Identificamos aqui as seguintes forças. Ó. Lá na ponta da barra, nessa extremidade, P1. Aqui nesse ponto, P2. E aqui nesse outro ponto, P3, lá na pontinha da barra. Tá? O peso da barra vai ser aplicado na metade da barra. Então, aqui está o peso da barra. Tá? E aí a gente começa a verificar aqui quais são os valores das distâncias. Ó. Os braços de alavanca. Tá? O braço de alavanca de P1 é L dividido por 4. O braço de alavanca da força 2, M2, está aqui, é L dividido por 3. E o braço de alavanca da força 3, foi fornecido aqui, né? O M3 é 3/4 do comprimento da barra. O peso tem um braço de alavanca também, que vai ser igual a L sobre 2, que seria toda essa distância aqui, né? Mas subtraído do valor que está para o lado esquerdo aqui, que é L sobre 4. Então, L sobre 2 menos L sobre 4. Isso significa, então, 4 menos 2 dividido por 8 vezes o L, ou seja, 2L sobre 8, ou ainda L sobre 4. Então, com isso, nós temos todos os braços de alavanca e não temos somente uma das massas. Como é que a gente resolve isso aqui, então? Ficou simples agora, né? Nós temos que uma das forças, P1, gera torque anti-horário e as demais forças geram torque horário. Então, torque anti-horário vai ser igual a distância D1, que é L sobre 4, vezes M1, que eu não sei quanto é, vezes a gravidade, que é 10. Tá? O ângulo, todos eles formam 90 graus com a barra. Do outro lado, o torque horário, nós vamos ter aqui peso da barra com L sobre 4, então L dividido por 4, massa da barra 20 kg, gravidade 10. Mais P2, né, fica a uma distância de quanto? De L sobre 3. Então, mais L sobre 3, vezes 10 de M2, vezes 10 da gravidade, mais P3, braço de alavanca 3/4 de L,
massa 5 kg vezes 10 da gravidade. Tá? Então, aqui, torque anti-horário, nós temos 2,5, né? 10 dividido por 4, M1 vezes L. Torque horário, nós temos aqui 20 vezes 10 dividido por 4, 50. 10 vezes 10 dividido por 3, 33,3. E aqui, 50 vezes 3, 150, dividido por 4. Então, nós temos a soma desses três fatores, 50 mais 33,3 mais 37,5, tudo isso vezes L. E esses dois torques têm que ser iguais. Então, o torque anti-horário tem que ser igual ao torque horário para que o objeto permaneça em equilíbrio estático. Logo, 2,5 M1 comprimento da barra vai ser igual a... Deixa eu fazer a soma que está ali do outro lado. Cento e 120,8 L. Então, L é desnecessário, né? Simplifico. Logo, a massa M1 vai ser igual a 120,8 dividido por 2,5, o que é igual a aproximadamente 48,3 quilogramas. Então, eu preciso de uma massa de aproximadamente 48,3 quilogramas colocada aqui para conseguir manter o equilíbrio com as massas de 20, 10 e 5 quilogramas do outro lado. Por que isso? Porque elas têm braços de alavanca maiores do que essa daqui, por isso a massa M1 precisa ser mais intensa. Dúvidas nesse, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Só que não tem dúvida mesmo. Tá. Tranquilo, O exercício 3, ele tem uma diferença em relação aos outros dois, que é o fato de não termos 90 graus em todos os pontos, tá? O sistema é um pouco mais exige um pouco mais o cálculo, porque a gente vai precisar levar em consideração a formação desses ângulos. Mas é um exercício bem simples também, tá? A ideia aqui é a seguinte: são dados os valores das distâncias x1 e x2. O que nós temos? Nós temos uma barra articulada aqui, ela está presa numa articulação na parede. Ela é sustentada por um cabo que aparece aqui, tá? E presa a ela tem também um relógio. Tá? Então, o relógio pendurado e o peso da barra, eles tendem a fazer a barra girar no sentido horário. E esse cabo aqui é o herói da resistência que faz o torque no sentido oposto. Então, quais são as forças que atuam aqui? O peso da barra, lá na metade dela, e o peso do relógio próximo à extremidade da barra. Tá? Vou chamar isso aqui de PR. E o herói da resistência aqui, a tensão nesse cabo. Tá? Quanto aos ângulos, os ângulos são fáceis. Ó. O ângulo alfa é de 45 graus. Como aqui nós temos 90, esse ângulo é de 45 graus. Se esse ângulo é 45, esses ângulos aqui também são.
Então, a gente tem 45 graus e 45 graus. Tá? Temos os braços de alavanca? Temos sim. O braço de alavanca do peso é metade do comprimento da barra, L sobre 2. Do peso do relógio é x1 mais x2. E o braço de alavanca da tensão é só o x1. Tá? O x1 é dado lá no enunciado do exercício. X1 é igual a 0,3 comprimento da barra. O x2 é 0,5 comprimento da barra. Tá? E o braço de alavanca do peso é também 0,5 comprimento da barra. Massa do relógio, 160 kg, está no enunciado. Massa da barra, 60 kg, também está lá no enunciado, ok? Então, nós temos aí todos os elementos para calcular qual é o valor da tensão que vai ser suportada no cabo ali, tá? Então, torque anti-horário x1, tensão seno de 45 graus. Agora não é mais 90. Torque horário, comprimento da barra sobre 2, peso da barra, seno de 45 graus. Mais x1 mais x2, né? Porque ele está lá na outra ponta, então x1 mais x2, peso do relógio, também seno de 45 graus. Repare, como eu vou igualar essas duas equações, eu não preciso aí usar o seno de 45 graus, né? Isso vai ficar assim, ó, x1 t seno de 45 é igual a L sobre 2, peso da barra, seno de 45 graus, mais x1 mais x2, peso do relógio, seno de 45 graus. Então, eu posso cancelar esse seno de 45, porque todos os termos da igualdade têm o mesmo seno. Né? E agora a gente vai substituir os valores numéricos. Ó. Quem é o x1? 0,3L vezes T. L sobre 2 permanece. Peso da barra, 600 newtons, né? 10 kg vezes 10 da gravidade, mais a soma de x1 mais x2 vai dar 0,8L, né? Que é o 0,3 mais 0,5, comprimento da barra, vezes o peso do relógio, 1.600 newtons, 160 vezes 10. Tá? De novo, ó, L, L e L. Posso simplificar. Então, 0,3 tensão, 600 sobre 2, 300, mais 0,8 vezes 1.600. Logo, a tensão no cabo vai ser igual a 300 mais 0,8 vezes 1.600, tudo isso dividido por 0,3. Quanto que isso vai dar? Aproximadamente 5.266,7 newtons, ou ainda tensão aproximadamente 5,3 kilonewtons é a tensão que vai ser suportada por esse cabo. Observem que se esse cabo fosse deslocado mais para cima, a tensão iria aumentar ou diminuir? O que vocês acham? Se o cabo fosse levado aqui para cima, a tensão iria diminuir, porque eu estaria aumentando o braço de alavanca dele. Por outro lado, se eu trouxesse a tensão aqui mais para baixo, né, se eu botasse o cabo mais embaixo, quanto mais próximo aqui da articulação, maior seria a tensão suportada, porque eu estaria reduzindo o braço de alavanca. Ok?